Olá, Câncer! Sejam todos muito bem-vindos ao Tarot Terapêutico. Mais uma leitura aqui para o canal, abrindo o mês de fevereiro, vendo quais são as energias que estão disponíveis para vocês no mês de fevereiro. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, sempre filtre o que for dito, informado e orientado, tá certo? Não absorva energias que não estão falando com o seu momento. Isso é muito importante, tá bom? Para você não tomar decisões, porque aqui são energias. E a gente tem que saber que o tarô é só energias informativas, de orientações, que a espiritualidade usa para nos deixar um recado, uma informação, e nem sempre aquilo está compatível com o nosso momento. Dê uma olhadinha nos outros signos que vocês têm fortes no mapa e faça a complementação da leitura, ou olhe os signos mais fortes que você tem no seu mapa astral. Talvez lá esteja a sua leitura total. Peço permissão aos meus mentores, mestres, guias e guardiões, a toda a egrégora de paz, de luz e amor. Me ajude sempre a ajudar as pessoas, que eu possa ser um porta-voz à altura do grande Mestre Jesus, que nos concede sempre a oportunidade de recomeçarmos, de fazermos o que é benéfico para a humanidade, trazendo sempre amor, carinho, compreensão, perdão e amor em todos os sentidos. Saímos com o baralho cigano. Vamos ver o que o povo cigano deixa. A carta dos ratos para Câncer. A carta da casa. A carta do sol e a carta da cigana. Ok. Vamos lá, A carta dos ratos nos remete muito a conflitos, intrigas, maledicências, fofocas, É uma energia muito densa, mas que é preciso ser vista como algo que a gente precisa. É como se a espiritualidade dissesse: tenha cuidado com situações que não são favoráveis e busque sair desses conflitos, se afastar dessas situações que são desafiadoras. A carta da casa, junto com a carta dos ratos, fala sobre conflitos familiares, Então, esses conflitos familiares têm trazido para vocês, Câncer, um desgaste emocional muito grande. Mas, em compensação, a carta do sol, ela traz a iluminação, a proteção, o sucesso, a prosperidade, a abundância. Então, é como se você precisasse se harmonizar dentro da sua casa para que ela possa prosperar, para que vocês possam prosperar, Coletivamente falando, não é só você, mas todos aqueles que fazem parte dessa família. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar portas abertas, não consegue enxergar a prosperidade. Por quê? Porque a gente está tão envolvido em conflitos que a gente esquece de olhar que tem um sol importante que brilha para todos nós. Às vezes, porque a carta dos ratos sempre há aquela energia de inveja, de controle, de pessoas controladoras, que ficam ali tentando minar o tempo todo, uns aos outros, sempre trazendo fofocas, intrigas. E a nossa casa é o nosso templo sagrado. E precisamos viver em harmonia com aqueles que habitam junto conosco aquele mesmo espaço. Então, para vocês, cancerianos e cancerianas, é como se vocês precisassem dar um tempo
né? Buscar se harmonizar, dar o primeiro passo em busca dessa questão, de fazer as pazes, de tentar buscar a harmonia. Eu entrei falando que o Mestre Jesus, ele quer muito que a gente continue fazendo o que ele deixou aqui como exemplo. Amar ao próximo como a si mesmo, perdoar as questões, vivenciar o amor, né? É isso que Jesus veio deixar aqui como lição. E outras tantas coisas que ele deixou como lição para todos nós. Mas se a gente vive esses conflitos, a gente não busca nos harmonizarmos, a gente nunca vai conseguir enxergar esse sol que brilha para nós, que traz essa energia de prosperidade. Então, escute mais a sua intuição, seja aquela pessoa apaziguadora, seja aquela pessoa mais amiga, mais compreensiva, para que você viva uma vida de plenitude, de celebrações, de alegria, de prosperidade, porque o sol traz tudo isso, certo? Então, essa mensagem do povo cigano fica aí como uma reflexão para que vocês possam, se realmente estiver falando com você, né, se esse endereço, se veio para esse endereço, era porque vocês precisam muito fazer as pazes, parar de viver tantos conflitos. A energia, né? São finalizações de karmas, porque a gente, quando vem em uma família, a gente vem para cumprir os nossos acordos espirituais, né? E se a gente não consegue, por conta de vivermos tantos conflitos e vivermos em desavenças, e não olhando o que a vida está nos ofertando, que é a abundância, a prosperidade, uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais justa, a gente nunca vai sanar esses karmas. E a espiritualidade traz para você a energia kármica, para que você entenda que ninguém está no lugar porque veio à toa. A gente vem em uma missão e a nossa família é o nosso maior compromisso, é a maior missão está nos laços afetivos, no lado familiar, né? Os nossos maiores acordos, ele vem na família. Então, busque finalizar esses karmas, né? Trazer para a sua vida uma energia de alegria, de felicidade. A carta do eremita. Sete de copas, mais uma, e o 4 de espadas. Então, essas energias que a gente às vezes diz assim, eu não consigo conviver com fulano, eu não consigo conviver com tal pessoa, meu irmão só cria problema, minha irmã fala demais, a gente não consegue se dar bem. Isso atrasa muito o seu processo evolutivo, porque ninguém evolui junto do outro. A nossa evolução, ela é individual. Então, aprender a lidar com as diferenças é muito importante para vocês nesse momento. Aprender a lidar com as diferenças não é simplesmente esses conflitos, eu já estou acostumada, desde sempre a gente sempre brigou. Então, é hora de mudar essa visão de mundo, é hora de mudar esse olhar para a vida. Quando a gente entende que olhar diferenciado, olhar para as questões diferenciadas, cada pessoa ela tem
uma visão diferenciada da vida. E a gente precisa entender uns aos outros para que a gente possa viver em harmonia. Se a gente não compreende o outro, né, a forma que o outro vê a vida, ele é como se assim, o que é do outro, o que é seu, é seu. O seu posicionamento é diferente do posicionamento daquela outra pessoa. Então vamos acabar com esses conflitos, vamos começar a nos entender melhor. Vocês precisam fazer essa escolha, ela é muito importante, né? Porque é você finalizando esses karmas. Preste atenção, quando vocês entenderem a importância de vocês finalizarem esses karmas, esses conflitos, essas intrigas, vocês vão ver o quanto a vida vai te ofertar prosperidade, tanto do lado financeiro, quanto do lado amoroso, quanto do lado profissional, pessoal. A vida vai começar a fluir para vocês. Se tem alguém aí que reclama porque nada dá certo, é por conta da energia desses, né? Essas energias intrusas que a energia do rato traz, né? Então, se você tiver a consciência que precisa mudar em algum ponto da sua vida e principalmente viver em harmonia com a sua família, viver em paz com a sua família, respeitando cada um como eles são e sabendo que você faz parte desse compromisso encarnatório, aí sim as coisas vão começar a fluir para vocês. E existem muitos aprendizados aqui que vocês ainda nem acessaram ainda. Porque a carta do eremita, ele traz esse aprendizado, esse caminho que fazemos em busca dos nossos aprendizados, em busca das nossas escolhas, em busca do nosso equilíbrio, tanto espiritual, mental, emocional. Então, todas as vezes que a gente se conecta com a nossa energia, com o nosso eu superior, a gente vai compreendendo que o outro não tem tanto poder sobre a nossa vida. E nem a gente tem o poder, não tem o poder não. A gente não tem o direito de magoar ninguém, nem de ser magoado da mesma forma. Então vamos aprender a viver em harmonia para que a gente possa viver a paz que é tão almejada, que é tão difícil, mas que é tão almejada por tantas pessoas, principalmente pela espiritualidade, que torce para que a gente se una mais, que a gente pare de viver tantos conflitos, né? Cada um tem sua individualidade, cada um tem seu olhar para o mundo de uma forma diferente. Você tem o seu, eu tenho o meu, mas a gente precisa viver em harmonia. E essa harmonia para vocês é importante porque vai trazer para vocês um momento de expansão, de consciência, de trazer esse sol para brilhar, né, na sua vida, trazendo sempre as conquistas que você deseja viver, ok? Então, o 7 de copas fala de escolhas bem feitas, escolhas que a gente faz, né? Escolher o que você quer viver a vida inteira, esses conflitos, ou quer viver celebrações, comemorações, né? Uma vida mais equilibrada, mais justa, mais imponente. Então, faça essa avaliação, busque fazer essa avaliação para que você possa vivenciar. E o 4 de espadas fala, quando a gente começa a entender que nenhuma briga vale a pena, que nenhuma luta vale a pena, que a gente precisa acalmar a nossa mente e o nosso coração para compreender tanto o que a gente sente quanto o que o outro sente. Se alguém te feriu, se alguém te magoa, se alguém diz palavras que você não gosta,
que você gostaria de estar em outro lugar, não naquele lugar, mas por enquanto você precisa estar ali, porque tem uma dívida para ser sanada. Então, busque se harmonizar com a sua família de uma forma consciente. Não é fazer as pazes, eu vou fazer as pazes da boca para fora, não. Para vocês fazerem as pazes com os ajustes que vocês precisam pelo lado espiritual da vida, né? É sanando essas dívidas kármicas que vocês vão conseguir vivenciar novas experiências na vida. O que mais? Oito de paus, os amantes, rainha de terra, 2 de terra. É hora de fazer a vida, né? Deixar para trás velhos padrões, né? Seguir o fluxo da vida, seguir a abundância da vida. O 8 de paus, ele fala sobre finalizações, mas também não é só finalizações, é o olhar para o futuro. É olhar para aquilo que a gente quer viver, que a gente quer ir em busca, né? E a gente, para ir em busca de algo, a gente precisa desconstruir muitas situações para que a gente possa fazer escolhas importantes e celebrar e ir em busca das nossas conquistas, tanto profissionais, pessoais, enfim. A carta dos amantes, né? E esse 8 de paus também, ele traz essa energia, sabe? Da pessoa não desistir das coisas, de ir à luta, de fazer essa movimentação acontecer. Enquanto você não entender tudo isso, você não vai conseguir sair daqui para ali. Ok? Porque você precisa primeiro se reconciliar com a tua família. Aí sim a tua vida vai mudar muito. A carta dos amantes, né, fala das escolhas que precisamos fazer, né, e escolhas que vão curar muitas feridas. E a rainha de terra, né? É você olhar com um olhar de amor, de carinho, né? Respeitando o outro, amando o outro, cuidando do outro, entendendo o outro. Você encontrará a paz que você busca, as realizações que você deseja, as escolhas que precisam ser feitas por vocês. Talvez vocês já tenham feito essas escolhas, mas ainda não chegou, porque existe uma palavra chamada perdoar, perdão, né? E esse perdão é que vai mudar todo o contexto da vida de vocês, tá certo? E o 2 de ouro, ele fala sobre esse movimento que precisa acontecer. Ele tem que ser uma escolha de equilíbrio, né? Fazer as escolhas equilibradamente, olhar tanto para o lado material como para o lado espiritual da vida. Perdoar não é que seja importante para o outro, mas é importante para o seu crescimento, sim. E para o outro também, em um determinado momento da vida, ele vai entender que aquele perdão ajudou muito as suas questões também. E nisso a gente vai se perdoando e vai finalizando esses karmas que vocês vieram, essa missão que vocês vieram juntos cumprir aqui no plano terreno, certo? Mensagem dos orixás para Câncer.
linha da Umbanda. Linha da Umbanda, saiu a linha da Umbanda. Oxalá, fé. Esta carta convida você a olhar para o início. Essa linha representa o princípio, aquilo que ainda não foi criado. A fé, a religiosidade é o reflexo de Deus. É a luz refletida que influencia todas as vibrações com alto poder energético, sendo capaz de curar e transformar energias e de transmutar um feixe de luz em um arco-íris. Busque sua elevação espiritual. Suas respostas estão na prática da fé, do amor, da bondade, da luz, da verdade, da paz e da caridade. Ilumine-se. Tudo que eu falei aqui, ok? E a linha da Umbanda, Iemanjá. Esta carta traz o poder da energia geradora. O termo feminino, o impulso da vida. E também convida você a uma reflexão sobre se o que está nutrindo em sua vida. Faz sentido? Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca? Busque a proteção da grande mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta seus ciclos, que de tempos em tempos exige limpeza. Seja leve e acalme suas ondas para que possa navegar em mar tranquilo. Tá dado o recado, tanto de Oxalá, que fala sobre a fé, e Iemanjá, que fala sobre a nutrição, nutrir nos bons sentimentos, né? Acalmar o nosso coração, navegar em águas tranquilas, porque quando a gente faz as pazes com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, com as pessoas que nos feriram, magoaram, e a gente consegue transmutar tudo isso, a gente segue o fluxo de abundância na nossa vida. É preciso aprender a perdoar para que esse fluxo de abundância chegue até nós, porque a gente veio aqui para ser vitoriosos, não para vivermos conflitos o tempo inteiro. Eles aparecem, mas com a nossa sabedoria a gente consegue transmutar tudo isso. E as escolhas que a gente precisa fazer são escolhas com sabedoria. Que Deus abençoe imensamente cada um, canceriano e canceriana. Quem quiser se inscrever no canal, esteja à vontade, deixe o like se for do desejo de vocês. Até a próxima leitura. Namastê.